Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Nós, essa noite, estaremos ministrando a palavra do Senhor. Me foi dada a oportunidade. O pastor Naor não pode estar conosco ainda essa semana, amém? E eu quero poder falar da parte do Senhor ao seu coração. E antes de ministrar o que eu tenho para ministrar nessa noite, nós vamos passar um breve testemunho. Eu queria que você assistisse esse testemunho, porque ele tem muito a ver com o tema da nossa mensagem de hoje, amém? Então, se puder colocar o vídeo do testemunho. No dia 26 de agosto de 1934, uma missionária americana chamada Caroline Matilde Fausen, da Carolina do Norte, desembarcou no Rio de Janeiro. E logo em seguida ela foi para o estado da Bahia, onde ficou por 5 meses estudando a nossa língua, o português. Em 1935, nesse período, a missionária Matilda recebeu uma revelação de Deus para evangelizar no estado de Goiás. Então ela foi para a cidade de Catalão, no sul de Goiás, onde chegou no dia 9 de fevereiro de 1935, iniciando ali os seus trabalhos evangelísticos nesta cidade. Depois, no ano seguinte, em 1936, guiada por Deus, ela pegou um trem e foi pregar na cidade de Cumari, Goiás, a 30 quilômetros de onde ela morava. Essa foto da estação tem exatamente o nome da cidade, porque tinha poucos anos, uns 20 e poucos anos, que tinha inaugurado ali a ferrovia no sul de Goiás. Dona Leopoldina, essa mulher, foi a primeira pessoa a se converter nessa cidade. Ela era viúva e tinha 5 filhas. A igreja começou na sua casa, onde um grupo de mulheres se reuniam para orar. Embora a missionária morasse em Catalão, a 30 quilômetros de Cumari, toda semana ela ia de trem para fazer as reuniões na casa de Dona Leopoldina. E ali começou a igreja Calvário Pentecostal, a qual essa missionária pertencia. Nas reuniões que ela fazia, ela cantava, ela tocava uma sanfona e depois ela pregava com muita autoridade. E o poder de Deus se manifestava fortemente nas reuniões, onde as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas algumas pessoas começaram a ficar incomodadas e denunciaram a missionária na delegacia de polícia. Então o delegado da cidade enviou 2 soldados para checar o que estava acontecendo lá. Quando eles chegaram e viram as pessoas orando, um dos soldados caiu de joelho, falando em línguas, e em lágrimas ele entregou a sua vida a Jesus. Anos depois, esse soldado se tornou um pastor. Por razões pessoais, essa missionária precisou voltar aos Estados Unidos. E embora não tivesse um prédio de igreja, ela deixou naquela cidade um grupo de mulheres incendiadas. Era um grupo de mulheres que oravam. Mas o zelo pela obra de Deus dessa missionária e também dessas mulheres prevaleceu. Algum tempo depois, a irmã Matilde voltou dos Estados Unidos para visitar as igrejas que ela havia aberto nas cidades no sul de Goiás. Ela havia se unido à Igreja de Deus nos Estados Unidos, pois ela tinha esperança de que eles enviassem alguém para continuar o trabalho dela no Brasil, o que realmente aconteceu nos anos seguintes. Mas a semente plantada naquela pequena cidade alcançou 4 gerações. Anos depois, uma das filhas de Leopoldina tornou-se a pastora da igreja. Depois o neto de Dona Leopoldina tornou-se pastor.
E mais tarde, sua bisneta tornou-se uma pastora de crianças. A igreja fundada por essas duas mulheres, a missionária Matilde e Dona Leopoldina, numa cidade no interior de Goiás, ainda está lá, na mesma cidade há quase 90 anos, assim como todas as outras igrejas que ela abriu no estado de Goiás. O neto de Dona Leopoldina, que tornou-se pastor, tem hoje 82 anos. Ele é o meu pai. E esta é a minha história. É o meu testemunho. Testemunho da nossa pastora, a pastora Márcia Silva, que hoje é a pastora de um grande ministério que tem levado a salvação a milhões de crianças, né? É indescritível, de fato, o alcance dessa obra. E quantas crianças não têm recebido a palavra de Deus, porque um dia alguém resolveu ou decidiu responder ao chamado de Deus para a sua vida. E eu sei que nesses dias nós temos falado sobre graça, sobre o favor imerecido, sobre a mensagem. E essas palavras, de fato, têm sido revolucionárias na nossa vida. Mas você sabe, hoje eu quero, talvez, pregar para você ou falar para você de um modo diferente do que nós temos falado nesses dias. Porque a verdade é que aquilo que nós temos recebido da parte de Deus não pode ficar apenas em nós. O que nós temos recebido, a mensagem que tem sido pregada para nossas vidas, ou que tem mudado as nossas vidas, ela pode e deve transformar outras pessoas também. Então não basta apenas nós ouvirmos da graça, desse favor, recebermos, estarmos debaixo dessa graça, se nós não levamos esse evangelho a outras pessoas. Essa mensagem não pode ficar apenas em mim ou em você, percebe? Porque essa que é a verdade. Jesus, quando esteve entre nós, Ele veio para falar dessa graça, Ele veio para ser essa graça. Mas, ao mesmo tempo que Ele veio transmitir essa graça e ser essa graça, Ele deixou para nós, a sua igreja, uma missão. Então a igreja está aqui na terra com uma missão muito específica. Eu não sei se você sabe disso, mas nós temos uma missão. Nós temos um propósito. Nós não estamos aqui simplesmente para recebermos e tal, não. Nós estamos aqui também para dar, acredite em mim. A mensagem que temos ouvido precisa ser transmitida, ministrada, falada. Não pode apenas ficar em nós. E todos aqueles que foram marcados pela graça, automaticamente eles têm esse desejo. Sabe, essa vontade, esse anseio de pregar, esse anseio de falar, esse anseio de ministrar. Porque é dessa forma que o Senhor quer fazer. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele estava prestes a encerrar o seu tempo aqui na terra, o seu período entre nós. Jesus, Ele deixou uma missão. Realmente, os irmãos sabem, aqueles homens que estiveram com Jesus, eles tiveram uma experiência revolucionária nas suas vidas, eles foram transformados, eles experimentaram de graça e de favor nas suas vidas. Mas antes de Jesus ir, a Bíblia mostra que Jesus deixou uma missão para eles. E olha qual que é a missão que Jesus deixou para eles e também deixou para nós, que somos seus discípulos. Olha o que diz a Bíblia. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você sabe, a missão da igreja aqui na terra, a nossa missão, a minha missão, a sua missão é pregar o evangelho. É anunciar o evangelho, é falar do evangelho, é transmitir o evangelho. E você sabe por que nós temos que pregar o evangelho?
Por que a pregação do Evangelho é tão importante hoje para nós? Porque esse é o único meio pelo qual as pessoas podem ser salvas. Eu sei que muitas vezes nós ficamos o tempo todo em busca de uma solução para o mundo. Aqueles que acreditam que a solução do mundo está na política, né? A solução do mundo está em tentar de alguma forma, sei lá, domesticar as pessoas ou enquadrá-las num padrão comportamental. Mas acredite, o que o mundo não precisa não é nada disso. O que o mundo precisa é de ouvir a mensagem do Evangelho. E nós, como igreja, temos que ter essa disposição. Abre para mim Romanos, capítulo 1, versículo 16. Você sabe, Paulo, o apóstolo da graça, que foi alguém que foi tremendamente marcado, transformado por essa graça como eu e você. Paulo entendia que aquelas mensagens que mudaram a sua vida, aquela mensagem que transformou ele de um perseguidor da igreja, a alguém que passou então a anunciar o Evangelho, não podia ficar nele. E é interessante a maneira como Paulo lidava com o Evangelho em relação à sua vida. Olha o que ele diz, verso 16, presta atenção, a Bíblia fala, Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho. Sabe por que Paulo fala que ele não se envergonha? Olha o que ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação. E é interessante que a palavra salvação aqui, a palavra no original, ela não é simplesmente a salvação do inferno. A palavra aqui é sozo, que é uma salvação muito mais ampla. Não é apenas ser salvo do inferno, mas é ser salvo de tudo. Tem a ver com a plena salvação. Então, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho, presta atenção, é a solução do mundo. Se nós queremos de fato ter um mundo diferente, se nós queremos de fato ter uma sociedade diferente, o que as pessoas precisam é de ouvir a mensagem, de ouvir o Evangelho. Então Paulo diz, eu não me envergonho. Eu não me envergonho, sabe por quê? Você sabe, é interessante, o apóstolo Paulo, ele chega a se colocar como alguém que era prisioneiro. Ele mesmo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não falar de Jesus. Ai de mim se não anunciar a salvação. Então deixa eu falar para você, meu irmão. Hoje é o dia que nós tiramos para trazer a nossa oferta missionária. Porque de fato nós sabemos que nesse mundo, existem muitos homens e mulheres que responderam sim a esse chamado e foram levar o Evangelho, foram anunciar o Evangelho. E acredite, nós temos sustentado pastores e missionários no mundo inteiro. Homens e mulheres que saíram daqui, mas que responderam sim a esse chamado, que tiveram esse entendimento, que tiveram essa revelação de que foram chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Você sabe, presta atenção. Sabe por que o apóstolo Paulo tinha esse entendimento do Evangelho? Porque ele foi salvo por ele. Como cada um de nós aqui um dia foi salvo por esse Evangelho. Eu e você estamos aqui porque um dia alguém pregou para nós. Um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém decidiu falar. Você sabe, quem pregou para mim foi minha irmã, a Amanda. Ela se converteu, ela conheceu uma pessoa, lá na escola que ela estudava, na época, ele era daqui da Videira, e ele pregou para ela, falou de Jesus, e ela se converteu, foi ao encontro, teve uma experiência com Deus e voltou. E eu lembro que quando ela voltou, sabe, eu tinha um ódio de crente, mortal, porque os crentes que eu conhecia, de fato, misericórdia, então eu tinha uma resistência muito grande. Não gostava de igrejas evangélicas, não gostava de crente, uma série de preconceitos. E eu lembro que quando minha irmã converteu, eu escarnecia, falava coisas terríveis para ela. Mas sabe uma coisa, eu não esqueço. Eu não esqueço de que na minha casa, nós morávamos num barracão, não era nem uma casa, tinha poucos cômodos. E quando ela converteu, ela precisava de um lugar para orar, um espaço. Eu lembro que ela não tinha muito lugar ali para ela orar, ela aproveitava o tempo que ela ia para o banheiro para orar. Mas você sabe, eu não esqueço da oração dela dentro do banheiro. Porque eu lembro dela, sabe, em lágrimas, orar por mim, pela minha conversão, para que um dia, de fato, eu me encontrasse com o Senhor.
E eu só escarnecia, falava mal. E você não tem ideia das coisas que eu falei para ela. Mas sabe, um dia o Senhor me encontrou. Um dia Deus acabou me encontrando de uma forma inusitada. O Senhor acabou tocando no meu coração. Eu não esqueço, foi eu que cheguei nela e falei: Amanda, que dia que vai ter esse encontro? Você sabe por que eu fui para o encontro? Eu fui para o encontro, eu tinha 17 anos. E eu havia determinado, porque eu tinha depressão, uma série de coisas na minha vida, eu havia determinado que com 18 anos eu tiraria a minha vida. Eu marquei o dia que eu vou tirar a minha vida, eu vou me matar, vai ser o dia do meu aniversário de 18 anos, porque para mim não fazia sentido viver mais. Não tinha sentido a minha vida. Sabe, eu realmente não tinha propósito nenhum, uma série de coisas, terrível. E aí eu lembro que eu falei, com 18 anos eu vou tirar a minha vida. Com 17 anos o Senhor me alcançou. Sabe, poucos meses antes de eu fazer uma grande besteira. E eu lembro que foi Deus mesmo. Eu cheguei nela e falei: Amanda, que dia que vai ter esse encontro lá da sua igreja? Eu quero ir. Sabe por que eu fui no encontro? Porque para mim era como se fosse uma cartada final. Era a minha última oportunidade, chance. Realmente eu decidi, e foi Deus mesmo que me encontrou. E eu lembro que eu fui no encontro, e realmente Deus mudou a minha vida. Sabe, eu fui transformado no encontro com Deus. Fui mudado. Voltei de lá outra pessoa. Realmente eu tive um encontro genuíno com o Senhor. Entreguei minha vida para Jesus. E acredite em mim. Sabe, desde lá eu me converti em 2002. Eu estou aqui até hoje. Porque um dia alguém decidiu parar para orar e para pregar. Para falar de Jesus. Alguém entendeu que a palavra que ela havia recebido não era só para ela. Alguém entendeu que a mensagem era: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a minha irmã declarava isso constantemente. Ela falava: eu e minha família inteira vai servir ao Senhor. Hoje eu sou pastor pela graça de Deus, mas eu sempre falo para ela, eu falo: olha, Amanda, as suas lágrimas fizeram minha história, não tenha dúvidas disso. Porque você um dia chorou, orou, pagou um preço, pregou para mim, eu estou aqui hoje. Entende o que eu estou falando, meu irmão? Presta atenção. Sabe, existem muitas vidas aí para serem salvas. E você sabe o que é pior? O pior é que a salvação é muito mais simples do que você imagina. É muito mais simples. Paulo fala que a salvação está muito mais perto do que nós imaginamos. Sabe aonde que está a salvação? Na boca e no coração. Se a pessoa crê e confessa, ela é salva imediatamente, é instantâneo, naquele momento. Então não há desculpa para não pregar. Não há desculpa para não falar de Jesus. Nós temos a mensagem que salva, que transforma, que muda. E é disso que eu quero falar hoje. O desejo do meu coração é realmente colocar no seu coração que há uma missão que deve ser feita, que o Senhor nos chamou para isso. Abra para mim Isaías, capítulo 54, versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Presta atenção, existe uma promessa de Deus para nós. E você sabe uma coisa interessante? É que a promessa de Deus tem a ver com cidades. Você vai ver muito essa palavra na Bíblia, cidades. E o que o Senhor está falando aqui é que o Senhor, de fato, Ele tem para nós cidades. Mas que tipo de cidades? Ele coloca cidades assoladas. Uma cidade assolada é uma cidade que está em necessidade, que precisa, que necessita. Um povo que, de fato, está precisando do Senhor. Está precisando de ouvir. Está precisando de ouvir a mensagem do Evangelho. E é interessante que a promessa de Deus é essa, que o Senhor tem para nós essas cidades. Por quê? Porque a vontade do Senhor é que nós levemos o Evangelho até esse povo. Você sabe, o Senhor nos chamou para pregar essa mensagem. Para pregar a mensagem da salvação. O Senhor nos chamou para isso. E, como a pastora Márcia mesmo contou, a história dessa missionária que disse sim ao chamado. Você sabe, eu gosto muito de falar sobre isso, mas é verdade. Muitas vezes nós não temos ideia de como são os caminhos do Senhor.
de como muitas vezes o Senhor nos usa como instrumentos para sermos ministros do Evangelho, anunciarmos o Evangelho, plantarmos sementes em lugares. E é interessante porque essas sementes que são plantadas, elas têm um poder, de fato, de alcançar cidades. Porque alguém talvez decidiu dizer sim a isso. Às vezes nós temos a tendência de sermos muito limitados, ou talvez de olhar muito para as nossas limitações, ou pensar que talvez de mim mesmo nada de bom pode acontecer. Porque às vezes nossa visão ela é, natural do que Deus está fazendo. Mas eu sempre gosto de dizer algo, você não sabe o que está acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Sabia? Nos bastidores do mundo espiritual nós nunca sabemos o que está acontecendo. Muitas vezes, situações da nossa vida, onde nós somos, usados de alguma forma, mas não vemos muito o resultado daquilo aparente. Mas você não sabe o que está acontecendo por trás. Às vezes Deus está fazendo uma grande obra. Você sabe, talvez foi uma célula. Talvez foi alguém que te ouviu falar ali, em determinado momento, que você nem achava que chegaria a algum lugar ou daria alguma coisa, mas de repente Deus faz. Porque alguém decidiu responder ao chamado, porque alguém decidiu falar de Jesus. Você sabe? Então hoje, eu quero falar sobre isso. Porque, do contrário do que alguns estão dizendo, eu quero dizer algo para você nessa noite. Não é tempo de calar. Não é tempo de se esconder. É tempo de falar. E eu sei que parece contraditório, porque você está com a máscara bem na boca. E provavelmente o que essa máscara está querendo fazer hoje é de fato isso, nos calar. Porque acredite em mim, irmãos, você sabe, a grande verdade é que se você começa a olhar as coisas com um olhar espiritual, você vai ter uma percepção de que realmente algo está acontecendo. Essas coisas que nós temos visto, elas não são à toa. De fato, nós cremos que há um cenário que está sendo construído. E eu vou falar para você que nós acreditamos e temos falado disso há algum tempo. Nós cremos que nós estamos diante, presta atenção no que eu vou te falar, da maior colheita que o mundo já viu. Acredite. Provavelmente nós viveremos a maior colheita que o mundo já viu. E é por isso que você está vendo todas essas coisas, toda essa situação. É por isso que a nossa mensagem tem sido tão resistida. Eu não sei se você sabe, mas essa semana o YouTube tirou o canal do pastor Aloysio Duarte. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque o mundo está tentando resistir à mensagem. O mundo e o diabo têm perseguido a igreja. Mas você sabe uma coisa interessante sobre perseguição na Bíblia? É que em todo o tempo que a igreja mais foi perseguida, foi o tempo que ela mais cresceu. Foi o tempo que ela mais frutificou. No livro de Êxodo, a Bíblia fala que quando os hebreus, Faraó ficou com medo, os irmãos sabem, no livro de Êxodo, Faraó é um tipo de Satanás. E o Egito é um tipo do mundo. E os hebreus, a Bíblia fala que eles estavam lá. E começaram a crescer muito. E de repente começou a incomodar o Egito, e incomodar também Faraó. E aí Faraó começou a perseguir. Sabe, mandou matar todo menino hebreu que nascesse. Mas sabe qual foi o resultado da perseguição? A Bíblia fala que eles cresceram muito mais. Crescer muito. Porque é isso que está acontecendo. Eu sei que talvez você pense, pastor, mas nós não estamos podendo nem reunir direito. As células não estão acontecendo. Deixa eu falar para você, esse é o tempo que nós temos que ter uma visão espiritual. Nós precisamos de ter uma percepção. Você sabe quem são aqueles que vão participar do grande mover que está diante de nós? São aqueles que nesse momento tiveram uma percepção espiritual do que está acontecendo. Tiveram uma percepção espiritual, para que você possa entrar nisso. Para que você possa se envolver com isso. Existe algo que está acontecendo no céu. Mas você sabe, presta atenção. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, primeiro algo acontece no céu.
E aqueles que têm essa conexão com o céu, eles conseguem se mover na terra. Eles têm a percepção de como que deve ser, como que eles devem se mover, como que eles devem fazer. Então deixa eu falar para você, há algo de Deus acontecendo. E o Senhor tem nos dado ferramentas para isso. Provavelmente, sabe, a questão da internet hoje, o alcance da palavra, quantas pessoas não estão podendo ouvir. Como a mensagem tem sido, de fato, sabe, transmitida, falada a tantos. É um alcance que não dá nem para você descrever. Mas por quê? Porque Deus está fazendo algo. Algo está acontecendo. E eu e você não podemos nos calar diante disso. Temos que entrar nesse mover, meu irmão. Como igreja, nós somos chamados para isso. E se nós queremos, de fato, viver isso, a necessidade de nós respondermos hoje a isso que eu tenho falado. A mensagem do Evangelho. A pregação. Você sabe, o Senhor nos deu a mensagem. Nós temos a palavra, nós temos a pregação, nós temos a mensagem. O Senhor também tem nos dado ferramentas. É interessante porque o Deus que chama, Ele dá a mensagem, Ele dá a ferramenta. Sim ou não? Mas você sabe uma coisa interessante? É que Deus dá a mensagem, Deus dá a ferramenta. Mas, quanto ao modo que as coisas acontecem, isso é importante você entender. Deus não dá muita liberdade para o homem. Você vai perceber na Bíblia que o agir de Deus, ou quando Deus quer fazer algo, Ele determina o como. A maneira que as coisas devem ser feitas. E hoje eu quero falar para você sobre isso. Se nós queremos viver e experimentar desse grande mover que Deus está fazendo, eu quero falar para você sobre o como. Como que é o agir de Deus. De que maneira que nós vamos viver e experimentar do maior mover ou da maior colheita que existe. E que está diante de nós. E você sabe, uma coisa interessante, é que em toda a Bíblia, você vai perceber que a forma como o Evangelho foi propagado, a forma como o Evangelho foi anunciado, a Bíblia mostra que foi de cidade em cidade. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Que a maneira de Deus fazer, ou a conquista de Deus, ou o avanço do reino de Deus, ele acontecia por meio de cidades. Você vai ver isso, presta atenção, tanto no Novo Testamento, como no Antigo também. Ao olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que essa era a maneira de Deus fazer. Por exemplo, quando Deus tirou o povo do Egito, e levou o povo pelo deserto, para que eles pudessem conquistar Canaã, e a Bíblia fala que de fato eles conquistaram Canaã, isso é uma coisa interessante, eles de fato conquistaram a cidade de Canaã, não a primeira geração, a terra, não a primeira geração, mas a segunda geração. A Bíblia mostra que a forma como Deus operou no meio deles, ou a forma como eles tiveram alcance, foi por meio de cidades. Abre para mim Josué, capítulo 11, verso 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim tomou Josué toda essa terra, amém? Segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Presta atenção, a Bíblia está mostrando aqui que Josué, juntamente com o povo, alcançaram a promessa, Canaã. Mas, se você pegar e ler, a partir de agora, nós vamos ler tudo, porque é um texto extenso, os próximos capítulos que virão, você vai ver como que Josué distribuiu a terra. E sabe de que maneira que Josué fez isso? Josué deu cidades. Então, a tribo de Ruben, tantas cidades, Gade, tantas cidades. Por quê? Porque essa era a maneira de Deus fazer, e sempre foi. Deus propaga o seu reino, ou dissemina, vamos dizer assim, o Evangelho, alcançando o quê? Cidades. Você vai ver que Jesus também, enquanto esteve entre nós, Jesus ia pregando de cidade em cidade. De cidade em cidade o Evangelho ia sendo anunciado. De cidade em cidade o Evangelho ia sendo alcançava vidas e transformava pessoas. E eu queria ler um texto para você, que está lá em
João. Abra para mim João, capítulo 4. Nós vamos ver um exemplo de Jesus. E como que era a maneira de Jesus de anunciar o Evangelho. Então, João, capítulo 4, nós temos presta atenção, isso aqui é importante. João, capítulo 4, um grande mover está acontecendo, presta atenção. Aí você fala, pastor, mas João, capítulo 4, é o momento que Jesus prega para a mulher samaritana, amém? Quantos já ouviram falar dessa história? Jesus prega para uma mulher. E talvez ao olhar por esse contexto, você pense, não, Jesus pregar só para uma mulher, não parece que é um mover. Talvez esse é o nosso entendimento natural. Mas deixa eu falar para você. Aquela mulher para quem Jesus pregou, ela foi uma semente, sabia? E ela foi uma semente que foi usada para ganhar toda aquela cidade. Mas não só isso, ela foi uma semente que foi usada para ganhar toda aquela cidade, mas também para uma grande revolução que aconteceu em Samaria. A cidade de Samaria experimentou de fato um grande mover de Deus. Por quê? Porque alguém decidiu anunciar o Evangelho, presta atenção, a uma mulher. Mas aquela mulher foi uma semente. E aí vamos ler alguns versículos, não vou ler tudo, mas olha o que diz a Bíblia. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, presta atenção, era o quê? Necessário. Quando a Bíblia fala que era necessário, é porque tem um propósito, tem um porquê. Então Jesus sabia que ele tinha que passar por Samaria. Algo tinha que acontecer. E aí é interessante porque Jesus responde, ele vai. Ele disse sim ao chamado. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aqui, presta atenção, Jesus começa a pregar o evangelho para essa mulher. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, e eu quero chamar a sua atenção para isso? É o verso 8. Porque o verso 8 diz assim, pois seus discípulos tinham ido para onde? A cidade. Fazer o quê? Comprar comida. Presta atenção no que eu vou falar para você. Jesus sabia que era necessário passar por um determinado lugar, porque Deus tinha um propósito, salvar uma pessoa lá, sim ou não? Mas salvar aquela pessoa era de fato um grande mover que Deus estava prestes a fazer. Mas sabe o que eu acho paia nisso tudo? É que só Jesus participou disso aqui. Por que eu estou falando paia? Porque os discípulos poderiam ter participado também. Mas sabe por que eles não participaram? Porque eles foram fazer o quê? Comprar comida. Sabe o que isso significa? Presta atenção. Jesus teve uma percepção espiritual do que estava prestes a acontecer. Os discípulos, infelizmente, foram movidos por aquilo que era o quê? Natural. Eles foram movidos pela necessidade. Sim ou não? Qual que era a necessidade natural? Comer. Presta atenção no que eu vou falar para você. Nós estamos diante de um grande mover que está prestes a acontecer. Mas sabe quem são aqueles que vão participar desse mover? São aqueles que tirarem o foco daquilo que é natural e passarem a ver tudo que está acontecendo de uma maneira espiritual. Porque o que o mundo está tentando focar é na necessidade. Qual que é a necessidade? Ir para casa, ficar com medo, se esconder. A necessidade é essa, não é verdade? Não é isso que tem se pregado, mas não é essa necessidade espiritual. Porque espiritualmente falando, eu quero falar para você, o que as pessoas precisam não é se esconder. O que elas precisam é ouvir do Evangelho. E Jesus sabia disso. Jesus deixou naquele momento a necessidade natural. Sabe para quê? Para ir em busca daquilo que era espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Conecte-se aos céus, meu amigo. E você vai se mover na terra. Jesus estava conectado do céu. Os discípulos estavam conectados na fome. Está entendendo?
Aí você fala, pastor, mas será que foi isso mesmo? Aí, presta atenção, Jesus prega para aquela mulher. Aquela mulher salva. E talvez alguém pode pensar, mas foi só uma mulher. Não, não foi só uma mulher, foi uma cidade inteira que foi salva por causa de uma mulher. E aí, agora, vai lá para o verso 27. Depois que Jesus prega, a salvação acontece, presta atenção no que fala. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois da cidade vieram ter com ele. Presta atenção, aquela mulher saiu, foi pregar o evangelho. Aqueles homens vieram, ouviram falar de Jesus também. E agora aqueles homens também foram salvos, ou seja, um grande mover está acontecendo, sim ou não? Mas eu vou te falar outra coisa paia que acontece, presta atenção. Olha o que acontece no verso 31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Qual que era a visão dos discípulos? Natural. E você sabe qual que foi a resposta de Jesus? Olha o que Jesus fala para eles. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui? Vocês não estão vendo o milagre que acabou de acontecer? Vocês não estão vendo a salvação? Vocês estão focados nas fomes, vocês estão focados no que é natural, vocês estão focados na necessidade que o mundo está tendo, porque é isso. Qual que é a necessidade do mundo? É essa a necessidade do mundo. Não, eu quero te falar, a necessidade do mundo é Cristo. A necessidade do mundo é Jesus. A necessidade do mundo é o Evangelho, porque somente o Evangelho é o poder de Deus que salva. Não adianta nada você dar comida para a pessoa. Acredite em mim. Mas nós estamos movendo cesta básica, tudo bem, faça. Mas eu quero te falar que isso não resolve. O que resolve é o Evangelho da salvação. Eles estavam focados no natural. Jesus, no entanto, estava focado naquilo que era o quê? Espiritual. Aí presta atenção que o diálogo continua. Diziam então os discípulos uns aos outros, presta atenção. Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer, focado no natural, mais uma vez, focado na fome, na comida. Eita, o que aconteceu aqui? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A minha comida consiste em pregar o Evangelho. A minha única necessidade é falar de Jesus. Se você perguntar qual que é a minha necessidade é falar de Jesus. A minha necessidade é pregar o Evangelho. E é interessante porque quando Jesus faz aquilo, ele fica saciado. É como se não tivesse mais fome. Por quê? Porque eu fiz a vontade de Deus. Porque eu fiz o que eu fui chamado para fazer. Quantas e quantas vezes eu estava ruim, mal, com alguma necessidade, sabe? Muitas vezes, às vezes, eu lembro de vezes que eu entrei em sala de aula, sabe? Ou às vezes fui ministrar uma palavra, enfermo, mal, sabe aquela necessidade? Qual que é a necessidade? Cama. Qual que é a necessidade? Remédio. Mas no momento em que eu comecei a pregar, no momento em que eu comecei a falar de Jesus, da graça, do Evangelho, parece que aquele negócio vai embora. Por quê? Porque a necessidade natural se vai quando você está dentro daquilo que é espiritual. Quando você está fazendo a vontade daquele que te chamou. Aí a necessidade natural não existe mais. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado quando você tira o olhar do que é natural e passa a colocar o seu olhar naquilo que é espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas aí continua o diálogo. Olha para você ver que interessante. Presta atenção nisso aqui. Não dizeis vós que ainda há o quê? 4 meses até a ceifa? Sabe o que estão dizendo por aí? Não é hora de pregar, não. É hora de ficar calado. Deixa, esse ano já acabou. Esse ano já está acabado mesmo, já foi. Não adianta você achar que a célula vai multiplicar. Não adianta você achar que nós vamos crescer, que nós vamos ter o maior crescimento que nós já vimos. Não, tudo isso é balela, conversa fiada. Adianta, por quê? Porque já foi, é o que ele está falando.
Porque, de fato, presta atenção, naturalmente falando, faltava 4 meses para a colheita. Olha o que Jesus fala. Não dizeis vós que falta 4 meses para a colheita, mas aí presta atenção no que vem em seguida. Eu, porém, vos digo. Deixa eu falar para você. O mundo está dizendo, não é hora de pregar. Não ouça o que o mundo está falando. Ouça o eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Enquanto o mundo está falando para se calar, eu quero te falar algo. Esta é a maior oportunidade que essa igreja já teve de pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque as pessoas estão prontas a ouvir. As pessoas estão querendo. Você sabe, enquanto muitas células têm fechado, por outro lado tem aqueles que se posicionaram, tiveram um posicionamento diferente. Eu tenho visto isso acontecendo na minha rede. Células que estão se enchendo. Meus discípulos têm mandado para mim as fotos, sabe, das reuniões que eles fazem, semanalmente. E eu fico vendo lá, sabe, reuniões cheias de visitantes. As pessoas estão indo, as pessoas querem, elas estão sedentas. Acredite, meu irmão, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Você tem que começar a ouvir o eu, porém, vos digo. Não ouça o que o mundo está falando. Aí ele fala, erguei os olhos e vede, sabe o quê? Os campos já estão brancos. De fato, naturalmente, os campos não estavam brancos. Mas Jesus, mais uma vez, está falando para os discípulos. Veja de maneira espiritual. Quero te falar uma coisa. Não olhe para as pessoas usando máscaras. Não olhe para a pandemia. Não olhe para a doença. Não olhe para as pessoas com medo. Tenha uma visão espiritual nesses dias. De que nós estamos diante da maior colheita que essa igreja já viu. E eu quero participar dela. Eu quero participar disso. Eu quero viver isso. Eu sei que diante de nós tem uma grande oportunidade. Eu falei para meus discípulos, esse ano nossa rede vai crescer como nunca antes. Sabe, nós vamos de fato fazer o maior batismo que nós já fizemos. Mas como? Deixa eu falar uma coisa para você. A pergunta não é como, porque o como eu vou deixar nas mãos de Deus. É como isso vai acontecer. Eu creio que Deus nos chamou para isso, para esse tempo, para esse momento. Você sabe, presta atenção. Sabe uma das coisas que foi poderosa nessa pandemia? É que a igreja em célula mostrou que ela tem uma grande força, ela não para. A igreja não parou. Sabia? As reuniões aconteceram, as células se reuniram. Não podia reunir no prédio, mas reunia na casa. Nós não paramos e não vamos parar, porque o que o mundo está querendo fazer é isso, nos parar. Mas Jesus fala, os campos estão brancos. Mas olha, presta atenção no que vem depois. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro, o seu fruto, para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador, como o ceifeiro. Agora presta atenção no próximo versículo. O ceifeiro desde já recebe a recompensa em tesouro, o seu fruto, para a vida eterna. Verso 37, perdão. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que essa palavra é para você, presta atenção. Eu vos enviei, sabe para quê? Para ceifar o que não semeaste. Você sabe por que muita gente acha que não vai experimentar nesses dias de um grande mover? Porque na cabeça dele, ele tem que fazer por onde? Ele tem que plantar. Ah, mas nós não plantamos, nós não fizemos por onde? Como é que nós vamos ter um crescimento se ninguém plantou nada? Sabe o que o Senhor está falando? Olha o que ele está dizendo, presta atenção. Ele diz, eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Sabe qual que é a promessa de Deus? Você foi enviado para colher aquilo que você não plantou. Obrigado por alguns améns. Mas creia nessa palavra. Sabe qual que é o problema de muitos? Que não colhem, é porque ele está focado, achando que tem que plantar. Mas se eu disser para você que nós não somos da geração que planta, nós somos da geração que colhe. Nós somos da geração que colhe aquilo que já foi plantado. Sabe o que é isso? Graça. Sabe o que é graça? É colher o que não plantou. É chegar na sua célula e falar, eu quero ver a minha célula multiplicando esse ano, mas eu não fiz por onde, não interessa. Mas eu não plantei, não interessa. Se você crê, acredite, você verá. Não é uma questão de plantar, é uma questão de pedir. Então peça.
Senhor, eu quero ver minha célula crescer. Eu quero batizar tantas pessoas. Irmãos, nesses dias eu tenho feito esse desafio para mim mesmo. Eu tenho pedido. Essa semana algo aconteceu. Porque eu pedi. E falei, Senhor, eu vou pedir. E realmente não tinha muito como acontecer, mas de repente Deus fez. Na verdade, essa semana e semana passada. 2 coisas milagrosas aconteceram na minha vida. Porque eu pedi. Hoje, quando eu estava vindo, que eu recebi a notícia que eu ia ministrar hoje, eu estava vindo no carro, aí eu pedi outra coisa para Deus. Esse que eu pedi agora é um pouquinho mais. Como que vai acontecer? Não sei. Mas eu falei, Senhor, eu vou pedir. Eu vou pedir mesmo sem merecer. Eu vou pedir mesmo sem ter plantado. Porque eu creio que eu sou dessa geração. Sabe qual geração? Que colhe aquilo que não plantou. Que colhe aquilo que não plantou. Mas, presta atenção. Mas o que eu estou querendo mostrar para você? É que o tempo todo, Jesus está tentando manter o foco dos discípulos naquilo que é espiritual. Mas, infelizmente, eles acabam colocando o foco naquilo que é natural. E não enxergam, não veem. Jesus estava querendo falar, essa cidade, esse povo de Samaria, tem uma semente plantada aqui, para vocês pregarem. Falem de Jesus para esse povo. Mas sabe qual é o problema? A Bíblia fala que os discípulos não respondem aqui. E aí, se você for lá para o livro de Atos, não dá tempo da gente ler, você vai ver que, enfim, Jesus morre, né, ressuscita, aquela coisa toda, mas uma semente havia sido plantada onde? Em Samaria, sim ou não? Havia sido plantada uma semente aqui, presta atenção. E aí, a Bíblia mostra que os discípulos um dia estavam reunidos. E no momento em que Jesus dá uma ordem para eles. Isso depois que Jesus ressuscita, lá no livro de Atos, capítulo 1. Jesus vira e fala para eles, vai vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia e toda a... Tinha uma semente de Samaria, sim ou não? Jesus fala, em toda a Samaria. Jesus está falando, tem uma semente lá. Prega. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual que é o problema de muitos irmãos? É que eles ficam sonhando com missões lá longe. Mas o meu chamado é ir pregar lá na África. Que aquele povo sim necessita. Deixa eu falar para você uma coisa. O seu vizinho também necessita. As pessoas da sua família, que ainda não se converteram, também necessitam. Tem muita gente perto de você, que também necessita. Mesmo jeito, nós estamos falando da mesma coisa, evangelho, pregação. Precisam. Mas eu quero ir para não sei aonde. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. E sabe, o Senhor está chamando a atenção para isso. Pregue aqui. Aonde eu coloquei você, aonde eu te plantei. Pregue na sua casa. Sabe, pregue ali no seu ambiente, no seu trabalho. Fale de Jesus ali. Está cheio de pessoas querendo ouvir, precisando, necessitando. Tenha uma visão espiritual. Veja como Deus vê. E fala o evangelho, prega. Essa é que é a verdade. Entende o que eu estou falando? Jesus está falando, prega. Mas sabe qual é o problema? A Bíblia fala que os discípulos mesmo assim não veem. Aí, se você for ler o livro de Atos, você vai ver que uma coisa acontece lá. Os discípulos, ao invés de irem pregar, ficaram ali, quietos. A Bíblia fala que Deus permite perseguição. A perseguição veio. E sabe qual foi o resultado da perseguição? O que eles fizeram? Porque é interessante que lá no capítulo 8, a perseguição ela engrossa. E sabe o que foi o engrossar da perseguição? Uma pessoa morre. Eles matam Estevão. Aí quando mata Estevão, a coisa é séria, sim ou não? Realmente o negócio está sério. E aí pega a sua Bíblia e vai lá para Atos, capítulo 8. Depois da morte de Estevão, olha o que acontece, presta atenção, estou quase encerrando. E Saulo consentia na sua morte, Estevão tinha morrido. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, nós temos sido perseguidos, sim ou não? Acredito, nós estamos sendo perseguidos. Acredite em mim, perseguição é sinal de que algo está acontecendo no mundo espiritual. É hora de pregar, não é hora de ficar calado. Contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram o quê?
dispersos pela região da Judéia, e para onde? Para onde está lá? Samaria, onde Jesus havia plantado uma, lembra da semente? Que os campos já estavam brancos naquele momento, os campos já estavam brancos lá, imagina agora. Presta atenção na revelação. Aí ele continua. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Entremente, os que foram dispersos, iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Presta atenção, o que eles estavam fazendo? Pregando a palavra. E aí, um homem, graças a Deus por esse homem, sozinho, chamado o quê? Filipe, descendo aonde, meus irmãos? A cidade de Samaria. Um único homem respondeu ao chamado. Sabe para onde que ele foi? Para Samaria. Mas sabe o que eu acho impressionante nessa história? É o resultado. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a quem? Cristo. E olha o resultado. As multidões atendiam unânimes. O único homem respondeu ao chamado de Deus, sim ou não? E foi pregar onde Jesus havia colocado uma semente. E o resultado é esse. As coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Você não quer ver isso? Experimentar disso na sua vida? Viveu um grande avivamento e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Houve salvação naquele lugar, porque um homem decidiu crer na promessa. Respondeu ao chamado de Deus. Entendeu de maneira espiritual que era momento, sabe de quê? De anunciar o evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você sabe, deixa eu falar para você. Existem cidades inteiras para serem ganhas. E talvez você pense, pastor, mas olha para mim, tadinho de mim. Deixa eu falar para você, Filipe era só um homem que respondeu ao chamado, que teve um posicionamento, uma postura diferente antes daquilo, que não se calou quando todos estavam se calando, que respondeu quando muitos não estavam respondendo, e experimentou de um grande mover na sua vida. Se você for ver o resto da história, você vai ver que ele não ficou por aqui, ele saiu pregando. E pessoas foram sendo salvas, aquele lugar foi salvo. Você sabe qual que é a sua Samaria? É a sua casa. Tem uma semente plantada lá. Experimenta falar. Abre a sua boca e fala. Só fala. Seu trabalho. O lugar que você está. Tem uma visão espiritual. O Senhor quer fazer algo ali. O grande mover está prestes a acontecer naquele lugar. Você só precisa responder ao chamado de Deus para a sua vida. Você sabe? Mas como que nós fazemos isso, pastor? Falando. A Bíblia fala, e como crerão, se não há quem pregue. A maneira das pessoas serem salvas é ouvindo o Evangelho. E nós temos a mensagem para falar. Fique de pé onde você está. Esse mesmo espírito. O pessoal do louvor pode subir. Você sabe, existe uma história, não dá tempo de nós lermos ela toda, que está lá no livro de Reis. 2 Reis, capítulo 4, presta atenção, no verso 8. A Bíblia conta a história de um homem e uma mulher que pediram um filho para Deus. Presta atenção. Vou contar a história, depois você lê lá. Eles pediram um filho para Deus e Deus deu um filho para eles. Mas aconteceu que um dia, aquele filho que Deus havia dado para eles morreu. Deu uma dor de cabeça e morreu nos braços da mãe. Essa é a história que está contando aqui. O homem que havia falado
que eles teriam um filho, era o profeta Eliseu. Então o que eles fazem? Vão atrás do profeta. E eles falam, olha, nosso filho morreu. E Eliseu, então, desce para aquele lugar, a fim de salvar aquele menino que havia morrido. E é interessante, porque a maneira como Eliseu salva aquele menino é inusitada. Mas tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo, presta atenção. Ou com a mensagem que nós estamos anunciando hoje. A Bíblia fala que Eliseu entra no quarto que aquele menino estava morto e se deita sobre ele. Boca sobre boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos. Presta atenção. Você sabe, essa história tem muito a ver com a minha história, a sua história e a história de cada um que está aí fora. Porque um dia também nós estávamos mortos, sabia? Que eu e você estávamos mortos, diz a Bíblia. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. É por isso que essa história de que eu estava buscando a Deus, encontrei, é lorota. Ninguém aqui estava buscando a Deus. Na verdade, presta atenção, nós fomos achados. Nós fomos encontrados. E sabe por que nós não estávamos buscando a Deus? Porque nós estávamos mortos. Morto não busca. Mas um dia Ele nos achou, nos encontrou. Como o profeta encontrou aquele menino morto, olha para mim. Mas aí o profeta coloca boca com boca. Sabe o que significa boca com boca? Porque o milagre que aquele menino experimenta é o milagre da ressurreição. A Bíblia fala que ele ressuscita. Como ele ressuscitou, cada um de nós um dia ressuscitou. Saímos da morte para o quê? Para a vida. Lá fora está cheio de pessoas que estão mortas. Como esse menino, elas precisam, sabe de quê? Vida. E nós vamos levar a vida a elas. Sabe por quê? Porque nós temos a vida. Eu e você temos a vida, está dentro de nós. Sabia que nós temos a vida? Mas como que nós vamos levar a vida? Primeiro, boca com boca. Boca com boca significa o seguinte: a única forma dessas pessoas receberem vida é por meio da palavra. Sabe como que as pessoas recebem vida? É por meio da palavra viva e poderosa. É por meio da pregação. Ontem um líder de célula veio conversar comigo. Pastor, minha célula está assim, assado. O que eu faço? Eu falei, prega. Prega a palavra. Tem outro jeito. Vai lá e anuncia a palavra. Crê no poder que a palavra tem. Em vez de você ficar tentando resolver de um jeito, resolver de outro, fazer aqui, fazer ali, experimenta pregar. Experimenta a sua boca e falar a palavra. Você vai ver a mudança, vai acontecer na hora. Boca com boca é a palavra que salva, é a palavra que transforma. Não existe outra coisa senão a mensagem, a palavra. E nós temos a mensagem da graça, que tem nos transformado, que tem nos mudado. Nós estamos aqui porque ouvimos essa mensagem. E nós temos hoje a mensagem que pode ser falada e anunciada. Fala! Chega lá e fala, não fica calado. A salvação está muito mais perto do que você imagina, está na boca e no coração. E o que eu tenho que fazer? Pregar. Boca com boca. Segunda coisa, olho com olho. Os olhos na Bíblia nos falam de revelação. Olhos abertos para ver. As pessoas lá fora estão cegas. Se por um lado elas precisam de vida, por outro lado elas precisam também de luz. E nós somos a luz. Nós temos a luz. Sabia que a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo? E nós podemos brilhar de cidade em cidade, anunciar e falar. E é interessante porque luz é uma coisa que a Bíblia fala que ela pode crescer, porque a revelação ela cresce, sabia? Irmãos, oh Deus, sabe, eu tenho falado para os meus discípulos isso, como eu tenho sido nesses dias transformado pela mensagem da graça. Há quantos anos eu ouço falar da graça, mas sabe aquele momento que seus olhos se abrem? Que é como se você tivesse realmente uma revelação, sei lá, aquele negócio, opa! Meus olhos têm sido tão abertos para isso hoje. E olha que eu ouço essa mensagem há muitos anos. Mas sabe o que isso quer dizer? É que a luz é assim, ela vai crescendo. A Bíblia fala que as veredas do justo são como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Até a luz chegar. É por isso que você não pode parar de falar. Pastor, mas eu falo e não vejo nada. Continua falando. Sabe uma coisa interessante? É que a transformação, ela às vezes não acontece de uma hora para outra, sabia?
sabia que ela às vezes é um processo? Se você for ler a história, você vai ver que a Bíblia fala que ele deitou sobre o menino e o corpo do menino esquentou, mas ele não viveu. Aí a Bíblia fala que Eliseu saiu e andou, deu uma andadinha, voltou e fez o mesmo processo. E ele então ressuscitou. Sabe uma coisa interessante no Ministério Kids? Eu sempre me perguntei, por que sabia que as irmãs, elas levam para o encontro as crianças assim umas 10 vezes? Enquanto o menino tem idade para ir no encontro de criança, ele vai. E vai várias vezes, mas é por isso, sabe por quê? Para ele ouvindo, e tendo a revelação, e sendo transformado, e vai ouvindo até a transformação enfim chegar. Não pare de falar. Ah, mas eu não vi nada. Não pare de falar. Jesus, quando curou o cego, eu me lembro qual cego que foi Bartimeu, não sei. Acho que foi, acho que foi Bartimeu. A Bíblia fala que quando Jesus curou ele, Jesus mandou que ele enxergasse, que ele visse, mas quando ele abriu os olhos, a Bíblia fala que ele não viu direito. Mas só depois da segunda palavra que ele conseguiu então enxergar de forma perfeita. Porque às vezes é assim, sabia? Às vezes você recebeu a semente, mas ela ainda não germinou. Uma hora ela germina e dá muito fruto. Quem está entendendo o que eu estou falando? E por último, mãos com mãos. Você sabe, as mãos têm a ver com discipulado, porque a ordem bíblica não é só pregue o evangelho. A ordem bíblica é pregue, consolide e torne aquela pessoa seu discípulo. Sabe o que é ter um discípulo? É você pegar na mão dele e falar, vamos, anda comigo. Pode vir, vamos andar junto. Percebe? Porque é assim que as pessoas vão sendo transformadas. Presta atenção, a ordem de Deus para nós é essa. Vá e abra sua boca. E quando você abrir a boca, vai sair vida dela. E as pessoas serão transformadas. E aí você vai pegar aquela pessoa e você vai consolidar ela e você vai trazer luz para ela cada vez mais. E aí você vai pegar na mão dela e falar, agora você é meu discípulo, anda comigo, junto, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Oh, meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu sou apaixonado por isso. A minha vida é isso aqui. A minha vida é pregar o evangelho, consolidar as pessoas e torná-las discípulos. Não tem nada melhor do que isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? E essa é a ordem de Deus para nós hoje. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque hoje é o dia de nós trazermos a nossa oferta para as missões. E assim como eu e você hoje temos a oportunidade de ouvir a palavra, acredite em mim, existem milhares e milhares de pastores, missionários, da videira, da igreja videira. Muitos saíram daqui, sabia? Do Goiás. E foram enviados. Eu tenho muitos amigos que foram enviados. Uma hora vai chegar a minha vez. Todos nós um dia seremos. Amém? Não sei se minha esposa disse amém. Todos nós um dia seremos. Amém? E essa que é a verdade. Mas você sabe, é a videira do Goiás, de Goiânia, os comedores de piqui e pamonha, que, acredite em mim, tem sustentado muitos pastores, mundo afora. E sabe por que o evangelho tem sido pregado e anunciado, falado, em muitas cidades, em lugares que você não sabe, que nós estamos hoje, mas que a igreja é até perseguida. Nós temos missionários hoje que estão sendo perseguidos. Nós temos sustentado muitas igrejas em lugares que você não tem ideia. Sabe, só no Peru nós somos mais de 70 igrejas. Todos os anos, muitos e muitos, sabe, o pessoal do Peru, eles enviam pessoas para cá, para fazerem um seminário, voltam para lá, se tornam pastores. Nós temos visto um grande crescimento. Nós temos investido em alunos, seminaristas, que todos os anos eles vêm para cá, são treinados e são enviados para pregar o evangelho. Você sabe, presta atenção, essa obra tem crescido e avançado. Sabe por quê? 3 coisas. Primeiro, porque muitos têm respondido sim ao chamado e têm ido pregar o evangelho. O pessoal da oferta pode vir aqui, tá? Por favor. Nós já vamos fazer isso para encerrar. Mas também porque muitos têm dobrado os seus joelhos para orar, amém?
Tem pessoas que oram. Eu não sei se você ora pelo seu pastor, ore por ele. Ele precisa de oração. Eu tenho algumas pessoas que eu sei que oram por mim. Alguns discípulos meus, que eu tenho certeza. E eu acho interessante porque esses geralmente oram, sempre estão falando, mandando mensagem para mim, falando de coisas, né, que tem realmente sido abençoadoras na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Ore pelos missionários e ore pelos pastores, amém? Mas a terceira forma de você contribuir com essa obra é com as suas mãos. Então presta atenção, você pode contribuir com seus pés indo, você pode contribuir com seus joelhos orando, mas você pode contribuir com as suas mãos ofertando. Nosso apelo hoje vai ser diferente. Não sei se você recebeu, alguém me dá aqui, por favor. Esse envelope é o envelope da nossa oferta missionária. Sabe, eu queria desafiar você hoje a responder ao chamado de Deus para a sua vida, contribuindo financeiramente com essa obra. Existe uma obra que pode ser feita e vai ser feita através de você. Aí você fala, pastor, mas será que a minha contribuição realmente vai valer alguma coisa? Você não tem ideia do que isso vale. É isso que vai colocar comida na mesa de muitos pastores lá fora. Sabia? De muitos missionários que estão precisando. E você, acredite em mim, com o seu dinheiro, você pode contribuir para o avanço dessa obra ministerial. Eu quero desafiar você hoje a fazer um compromisso, de fato, de ofertar nessa obra e de se tornar participante disso. Não sei se você está aí com a sua oferta, mas pega o seu envelope agora. Eu quero orar por você. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, amém, meus irmãos? E acredite em mim, essa é uma forma de você abençoar essa igreja, esse ministério e contribuir com o avanço ministerial. Levanta o seu envelope de oferta. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui porque nós decidimos dizer sim ao Teu chamado. Nós cremos, ó Pai, que nós estamos envolvidos e estamos diante do maior mover que o Senhor já fez nessa terra. E por isso nós estamos aqui para contribuir, sim, Pai, com os nossos pés, indo e anunciando o Evangelho a toda criatura, a contribuir com os nossos joelhos, orando por cada pastor, por cada missionário, por cada um daqueles que está hoje, Pai, no campo, que responderam sim ao seu chamado, que necessitam hoje, sim, das nossas orações. E nós queremos também responder com as nossas mãos, contribuindo, e ofertando, e dando, aqueles, ó Pai, que estão, de fato, hoje, na frente da batalha. Cremos que essa obra vai crescer e vai avançar ainda mais. E no que depender de nós como igreja, nós estamos prontos, estamos dispostos a contribuir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia.